Se a pessoa da não percebe essa coisa, conserva depois, antes, embora preso do céu. Certo, encontrarás a minha hoje, corações envenenados, e destino do coração disposto, medo e frio. Ainda mesmo, quando viram o meu desejo, aquietas, pensando os desesperados mudarão a harmonia, os doentes mudarão a saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domina a treva, sem ruído e sem violência. Recorre de toda dor, com toda dor, formas em sombras de paz. Se outros gritam, oprimem, espantam e não acabam de excitar. Não ouvi vai falar com o mesmo, quando desanimou, e a Deus tudo é possível, e garantindo que o próprio descanso refugia. Hoje sim, teremos nosso pensamento mais alto. Deus, viva a bondade. Jesus, aquele querido, mencionado, mas esse em todos os anos espirituais da casa. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que nos dás dessa bendita encarnação, para que possamos tentar seguir os exemplos dos nossos filhos, nos melhorarmos muito mais. Deus, Senhor, nosso Pai, trabalha todos os irmãos necessitados da nossa vida. Esses Chega para a próxima. Se quiser, a gente aumenta um pouquinho ali em cima também. Bom, hoje a gente vai bater um papo com um assunto que hoje em dia a gente tem falado muito. Eu tenho percebido que a gente, quanto mais fala, menos se preocupa. É o que a gente está fazendo, uma coisa tão preciosa que nos é ofertado pelo Pai Maior, gratuitamente, todo dia, que é o nosso tempo. O que a gente está fazendo com esse tempo ao qual a gente vem recebendo, recebe cada segundo da nossa vida. A gente sabe que o tempo ele não é renovado. Passou, a gente não volta. A gente não consegue recuperar esse tempo.
naquele a gente não consegue recuperar. A gente consegue refazer nossas decisões erradas, corrigir as nossas decisões, mas no outro tempo. Naquele tempo, a gente não consegue. Tempo, vamos dizer assim, infelizmente, a gente ainda não consegue armazená-lo. Guardar ele um pouquinho hoje, para usar amanhã, ou eu emprestar esse tempo a alguém. Ele é individual. Todos nós recebemos diariamente 24 horas por dia. Sejamos ricos, pobres, belos ou não, isso aí vai para a opinião de cada um tem uma opinião sobre beleza. Sejamos negros, brancos, pardos, índios, brasileiros, africanos, israelitas, palestinos, 24 horas para cada um de nós. E esse é um dos poucos bens que a gente vê que é distribuído com equidade para cada um de nós. Eu tenho umas palavras aqui de Delma Vieira, que ela fez uma palestra na Associação Espírita Allan Kardec de São José de Rio Preto, que ela falou assim: nenhum de nós pode escapar à influência do tempo. E para nós termos uma noção exata do seu valor, nós deveríamos perguntar, por exemplo, a um estudante que foi reprovado no seu exame final o valor de um ano. Para conhecer o valor de um mês, deveríamos perguntar a uma mãe que deu a luz a um bebê prematuro. Perguntar para sabermos o valor de uma semana ao editor de um jornal semanal que teve toda a sua edição comprometida. Para conhecermos o trabalho, o valor de um dia, deveríamos perguntar ao trabalhador diarista que tem 8 filhos para alimentar e que por um imprevisto não pôde ir trabalhar. Para conhecermos o valor de uma hora, deveríamos perguntar a um casal namorado que aguarda aquele momento chegar. Para conhecermos o valor de um minuto, deveríamos perguntar a alguém que perdeu um trem, um avião ou um ônibus que o levaria a um evento muito importante para ele. E para conhecermos o valor de um segundo, deveríamos perguntar a alguém que, por ter sido arremessado de um veículo numa colisão frontal, escapou do seu resultado. A ordem é recomeçar com paciência, esforço e dedicação, lembrando que tudo volta, menos a oportunidade que nós deixamos de escapar por conta das ilusões, das tentações, da nossa indiferença. E essa será sempre realmente uma perda irreparável. Então, para reforçar a palavra dessa manhã, existe um provérbio chinês que eu achei tão interessante, eu compartilho sempre quando posso. Ele fala que o passado é história, o futuro é desconhecido e o hoje é uma dádiva. Por isso que é chamado de presente. E eu achei assim muito forte, porque nos traz ânimo,
nos traz uma visão para que possamos refletir sobre a verdadeira valorização do nosso agora. O que nós estamos fazendo no nosso momento agora? A gente entende que o planejar o futuro é importante, claro. Ninguém está falando para que vivamos inconsequentemente o segundo agora, não. Mas é que possamos utilizar o agora de uma maneira mais útil, mais proveitosa. A doçura das palavras que Deus nos traz de uma forma, através do nosso grande mestre Jesus, que parecia que quando a gente lê e estuda os ensinamentos, o caminhar de Jesus, dá a impressão que o dia dele tinha mais de 24 horas. Quando parei para fazer essa reflexão, eu entendi que ao utilizar o tempo dele de forma mais útil, mais amorosa, de forma mais caridosa, ele conseguiu transparecer para nós que o tempo dele, o reloginho dele, tinha mais tempo do que nós temos hoje. Vai ter alguém que entenda de ciência, que eu não entendo, que pode dizer que os estudos hoje comprovam que a rotação da Terra está um pouco mais rápida. Mas será que na época então de Jesus a Terra girava 1 hora menos? Então, eu acho que não. Eu acho que era a atitude dele. Não tinha tanto trânsito também, né? Ele conseguia fazer as coisas com tanto amor, com tanta brandura, com tanta leveza, que o tempo parecia. Eu fico me imaginando, eu com certeza estava lá jogando pedra, mas aqueles que acompanhavam ele, parecia que o tempo andava no famoso slow motion, bem devagarzinho. Será que não era porque ele se importava ou não se importava com o tempo dele, e sim para com o tempo dos outros? Ele se importava em fazer ao outro, para com o outro, só para o outro. Será que a gente consegue hoje reservar alguns minutos do nosso dia para o outro? Ou será que a gente está nessa correria diária, profissional, pessoal, reservando 99% do tempo para a gente, quando não tivemos, separa 1% do tempo para o outro? A expectativa de vida hoje no Brasil, eu fiz essa pesquisa, mas eu só achei em 2020, estava beirando 76,8 anos, 77 anos. E a gente, pelo que a gente acompanha, essa expectativa está aumentando. Será que, talvez, vamos falar assim, que eu não posso fazer afirmativa com Deus, não é uma oportunidade a mais? Nosso pai lá de cima está olhando e está falando assim: meus filhos, vocês estão muito devagar, vocês estão tendo que reencarnar muito. Eu vou aumentar a expectativa de vida de vocês no planeta. Vocês fazem mais um pouquinho em cada reencarnação de vocês. Eu achei no livro, para nos ajudar aqui a refletir, lá no livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, um título, o
capítulo que fala: se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se. Olha que eu estou falando pergunta André Luiz, então estou até suspeito de falar, que eu estou estudando as obras dele. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeita o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Acredito eu que ele está falando aqui, nos orientando a falar menos besteiras, dar menos voltas, né? Ser mais direto, claro, com carinho, com educação, com cultura. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se feliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Aí eu fiquei refletindo, olha quanta lição maravilhosa que ele traz para a gente nesse texto. Eu parei e refleti, bom, se eu tenho 24 horas e todo mundo fala que a gente precisa dedicar pelo menos 8 horas, vamos dizer, ao trabalho justo, trabalho digno, para a gente ter a nossa alimentação, a nossa sobrevivência de forma justa, honesta. Eu fiquei com 16 horas. O Ministério da Saúde me diz que eu tenho que dormir 8 para que eu descanse bem. Matematicamente, está me sobrando 8 horas aqui, não está? A grande questão é: o que eu faço com essas 8 horas? Porque André Luiz nos ensina que se eu fizer algo de útil, meia hora se torna. E é verdade. Quando a gente às vezes se espanta fazendo algo, está trabalhando ali, está fazendo, a hora vai embora. O grande problema hoje é que deitar para ver televisão, assistir filme, não faz parte das 8 horas de sono. 8 horas de sono, 8 horas de descanso, 8 horas de descanso. As minhas 8 horas, eu tenho que dividi-la para, posso ver uma televisão sem problema nenhum, mas eu tenho que lembrar do lazer, do convívio social. Aí vem a leitura edificante, o estudo, o trabalho na caridade,
Eu trabalho de 8 horas, ao qual me referi inicialmente, para eu manter de maneira digna. Todos nós precisamos nos cuidar disso. Não foi, a doutrina não fala disso em momento nenhum, que a gente não tem que trabalhar e tem que se dedicar integralmente a ela. Não sei que a gente tem uma condição financeira que nos proporcione isso. A si mesmo está lá também, não foi o que fala, Kardec me ensinou, que se eu venho com essa condição, eu tenho que fazer valer essa condição no sentido também de ensinar ao outro, se eu tenho mais conhecimento que ele. Eu posso usar esse dinheiro para construir uma escola, para dar dando condição de vida melhor a um grupo de pessoas, aos meus próprios funcionários que estão sob a minha tutela ali, essas 8 horas. E o grande desafio é justamente esse. Se essas horas livres que eu estou utilizando para o meu melhoramento moral e intelectual, ou somente estou deixando ela passar, porque elencar o que é, porque todos nós precisamos, e cada um gosta. Meu amigo ali, eu sei, adora uma pelada, adora jogar bola, ele já não ajuda, eu já gosto de outro esporte, também não é errado. Eu entendo, e pelo menos eu me pego muito no que a doutrina nos passa, no sentido, e admiro cada vez mais, cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, primeiro, sobre o livre-arbítrio. Segundo, sobre o equilíbrio para que eu utilize esse livre-arbítrio. Porque depois, eu não adianta querer dizer que foi meu pai ou minha mãe, meu amigo, que me influenciou a não fazer isso ou fazer aquilo. A gente sofre influência, sim, dos amigos encarnados e desencarnados. Mas Jesus também nos ensinou que a porta, ela se abre por nós. Assim também são as influências que a gente recebe, seja do meu amigo encarnado ou não. Porque eu posso ouvir o convite, não está errado isso. Eu vou receber esse convite e vou analisar. Algumas sugestões, às vezes a gente passa para o outro e fica imaginando que o outro deve utilizar essa sugestão do tempo da mesma forma que eu. E é muito importante que a gente respeite a forma que o outro quer utilizar esse tempo. Se eu sugiro que o amigo utilize esse tempo de forma X, porque eu estou lendo, estou estudando, mas ele quer ter o tempo necessário para que ele internamente reflita aquela orientação que você deu, aquele conselho que você deu. E todos nós temos o nosso tempo para despertar. Eu fui criado na doutrina espírita. Tem pessoas que internalizaram a doutrina muito antes de mim. E eram católicos e estão na doutrina há 5 anos, 8, 10 anos. A culpa será de quem? Não tem mais. Eu que despertei para a utilização desse tempo um pouco tarde, mas não diz antes tarde do que nunca. Eu hoje, eu não tenho mais o peso que eu
tinha há 3 anos atrás, eu me despertei mesmo em 2018 e comecei, vamos dizer, a interiorizar em 2020 e na pandemia. Teve muita dor, muito sofrimento. Muitos de nós perdemos pessoas que amamos, mas eu agradeço muito a Ele o que ela fez por mim, a minha transformação, a minha maneira de ver diferente, a utilização do meu tempo. Coisas que eu fazia projetos, em cada época eu inventava uma desculpa para não colocar em prática. Já tem 3 anos que os projetos estão. É a ceia de Natal. Esse ano a gente vai, se Deus quiser, alcançar 50 famílias carentes. Começamos com 25, passar por 32. Esse ano a gente vai alcançar. E vários projetos que a gente chama um, conversa com o outro, troca uma ideia, cria coragem, um incentivo, e quando você vê, foram 3 anos. Muitas pessoas querem, às vezes se sentem, vamos dizer assim, ofendidas pelos conceitos. Sócrates nos falou, se eu estiver errado no livro que eu fiz, conhece a ti. Eu achei numa palestra de Leão Carnal, que é um palestrante, historiador, uma coisa muito interessante. Ele falou que eu só me ofendo quando eu concordo com aquilo que está sendo dito sobre a minha pessoa. O ataque é veneno. E um veneno só funciona se eu tomar. Se eu não tomar, o veneno não vai funcionar. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com raiva de alguém? Já estamos perdendo 2 vezes. Perdendo tempo, perdendo saúde, porque estamos deixando a raiva tomar conta de nós. Por algo que falou. Aí nós temos 2 opções. Se a pessoa falou, eu refleti, ela está certa, eu tenho que ir lá, abaixar a minha crista, como fala, e agradecê-la. Obrigado, né? Eu sabia, eu nunca olhei para mim nessa ótica. Você está certo. E eu buscar a mudança. A segunda opção, eu refleti, vi que nada do que ele falou é o que é. E eu continuo a minha vida e ele continua falando de mim para lá. O importante dessas 2 coisas, que nós 2 devemos fazer, é a utilização do tempo para a reflexão. Isso é importante. Um dos exemplos para a gente usar no menor esse tempo, torná-lo útil. Eu tenho ouvido muito falar isso. Ah, tinha muito, hoje não tem. É um projeto também, se eu não tiver, quiser incluir, visitar os asilos. Ah, tinha muito antes da pandemia. Aí eu fico, poxa, por que já não voltou? Nós vamos arrastar essa pandemia até quando? Como desculpa para não voltarmos a fazer as coisas boas que eram feitas antes. Ah, eu tinha um grupo que ia nos hospitais, principalmente nos setores de oncologia, para as crianças, para torná-las mais alérgicas.
É ciência, gente, está explicado. Se você levar a alegria para ali, a criança melhora de uma forma, assim, surpreendente. Então, por que não fazermos isso? Por que não utilizarmos o nosso tempo em mais campanhas? Em mais divulgação de conversas salutares, de palestras? Eu ficava me perguntando até no início do ano passado, porque ainda existem casas espíritas que não foram abertas. Mas muita coisa. Vamos arrastar a pandemia pelo mundo. É uma coisa como a dengue, como a gripe, como já foi a rubéola, o sarampo, a catapora. A gente vai ter que se acostumar com isso. Fazer os meios de prevenção. Sei que tem pessoas que são resistentes, mas aí cada um vai conforme a sua consciência. Mas um apelo para aqueles que são os dirigentes, que estão ali à frente, que deixem um pouquinho o egoísmo de lado. Porque se eu não quero me proteger e não abro essa casa para outros virem, ter um momento, uma utilização do seu tempo de forma útil, eu estou sendo egoísta. Se a ciência já está dando para a gente essa possibilidade, por que se recusar? Uma das preocupações que eu vejo e que já fiz muito, tá? As coisas que trago aqui são exemplos da minha vida. A utilização do tempo de forma excessiva. O que significa isso? Se temos 8 horas para o trabalho, por que 12? Eu trabalho numa escala. Estou falando disso. Você trabalha 12, folga 24, folga 36, folga. Eu trabalho 24, folga 72, folga 42. Não tem escala, mas eu trazendo ao contexto da conversa, das 8 horas que a gente distribuiu o nosso tempo, eu me arrependo da utilização errada disso. Já falei em uma palestra, inclusive meus filhos estavam, e eu, na palestra, eu já tinha feito isso pessoalmente, eu pedi perdão a eles. E não volta. Mas eu tinha necessidade, a profissão, como meu amigo ali, exige. As necessidades financeiras, porque senão a gente se ajusta. Digo de experiência própria. É mais fácil nós nos ajustarmos a um salário pequeno, ajustarmos o tempo e as coisas que eu tenho que gerir, comida, despesas, do que a um salário mais alto. Porque eu vou me deixar levar pelo querer mais. Não, eu preciso dar ao meu filho o que eu não tive. E esqueço de dar a coisa que ele mais vai valorizar no futuro. A minha atenção e o meu tempo. Eu tenho um amigo que eu falei para ele, cara, eu fico assim, maravilhado de ver ele com o filho e incentivo. Não perca mais, meu amigo. Depois não adianta. O meu mais novo está com 24, eu vou fazer o quê? Vou chamar ele para brincar de jogo agora, para brincar de. Vai brincar, não é a mesma coisa. Então a gente tem que estar muito atento a como a gente está fazendo isso. Porque hoje eu acho que o mais importante é fazer dinheiro para a sobrevivência da minha família. Aí eu trago uma coisa que veio aqui agora no meu ouvido. Eu
não tem tempo, né? Tem que trabalhar porque eu tenho que te dar a faculdade sua. Eu quero que você seja doutor. Aí eu tenho dinheiro, eu estou trabalhando muito. Você tem mais carinho e afeto pela pessoa que eu coloco para tomar conta de você do que de mim. Porque a criança não é que ele não deixou de gostar de mim, da mãe, não é isso. Mas ele quer a presença. Quantas vezes eu critiquei filho que colocou pai e mãe ao seu? Maravilha. O que será que esse pai e essa mãe mostrou a esse filho sob amor? Qual foi o tempo que ele utilizou para demonstrar isso? Quantas vezes ele sentou ao lado desse filho preocupado com as preocupações dele? Ou será que a vida toda esse pai e essa mãe, não estou justificando o filho ou a filha que faz isso, tá? É só uma reflexão. Quantas vezes ele trocou esse tempo e essa atenção que ele deveria dar ao filho pela pessoa para tomar conta, pelo hoje o celular, hoje o tablet. E esse filho, ele vai crescendo entendendo que isso é normal. Se eu fizer isso com a minha mãe, tem gente que vai me bater, mas eu estou todo errado, porque ela não fez isso comigo. Até hoje é minha melhor amiga. Mas e o filho que foi acostumado a ter a presença do pai e da mãe substituído pelo tablet, pelo celular, pela babá, pela escolinha disso, pela escolinha daquilo, pela creche, por isso? Porque a minha atenção hoje é voltada a gerar dinheiro para que eu possa dar condições ao meu filho. Meu filho cresceu assim, entendendo que é normal. Então eu estou idoso, ele me bota, não, papai, eu preciso hoje fazer dinheiro para também te dar qualidade de vida. E aqui em casa não tem como, então eu vou te colocar no asilo, ou vou pagar uma curadora, uma pessoa para ficar com a senhora aí. E se der, daqui uns 15 dias eu passo aqui, talvez uma vez por mês. Será que eu teria condições de chamar meu filho para reclamar disso, se eu fiz isso com ele aqui daqui? Então é uma reflexão que a gente tem que ter com a utilização do nosso filho. O tempo já está se finando. Teria algumas coisas aqui para o livro até dos Espíritos, mas eu não posso deixar de falar duas coisas. Uma é do Mário Sérgio Marcelo. Ele é um palestrante, ele é educador, professor, escritor. E ele faz muito bem palestras e a gente tem que saber, nós temos que ter o cuidado de sabermos filtrar aquilo que ouvimos. E ele fala muita coisa que dá para aproveitar. E ele conta que ele foi fazer uma palestra onde só tinha médico. E foi falar justamente sobre o tempo. E ele falou assim: sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Elas não grudam na mão do médico e falam: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia, que eu quero mandar em mais pessoas. Doutor, por favor, me deixa viver mais uma hora, que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Elas não falam. Elas não grudam na mão do médico e falam: doutor, me deixa viver mais uma semana, que eu quero estragar um pouquinho mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Elas grudam na mão do médico, mas elas falam assim: doutor,
Pelo amor de Deus, me deixa ficar vivo mais um dia, só para eu abraçar o meu irmão, porque eu briguei com ele faz uns 10 anos e nunca mais falei. Doutor, por favor, me deixa ficar vivo mais um pouco, só para eu poder brincar com os meus filhos. Só porque eu achava que eu não tinha tempo para isso. Doutor, por favor, me deixa ficar vivo só mais um pouco, só para eu dizer à minha mulher o quanto eu a amo. Porque eu achei que se eu falasse muito, ela iria ficar mal acostumada. Gente, quantas vezes a gente já fez isso? Qual foi a última vez que a gente falou para aquele semente que ama? E a gente usa. Eu amo todos vocês, especialmente os 3 nossos. Não fique com ciúme, tá vendo? A amizade é desde. Eu vou encerrar na hora, mas depois, se tiverem curiosidade, podem procurar no livro Verdade e Vida, que é Emmanuel, do Chico, tem um títulozinho lá chamado O Tempo. Vocês vão adorar, fazer um pouquinho grande, a nossa hora está chegando. Eu vou encerrar com uma transcrição que eu fiz de um vídeo que eu estava assistindo. Eu achei muito, mas muito interessante, muito linda. E ele fala assim para a gente, o título é Ao Amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém importante atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tem pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir o serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a lida com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas no dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Jesus possa abençoar a todos. Obrigado pela paciência, pelo ouvido, e me desculpa alguma coisa. Senhor de infinita bondade, obrigado por mais esta oportunidade
oportunidades de trabalho, oportunidade de utilização desse tempo de forma útil, com estes ensinamentos trazidos por estes irmãos de luz, que se dedicam incansavelmente a nos trazer cada vez mais orientações para que possamos, Senhor, dentro das nossas imperfeições, dos nossos limites, buscarmos e termos força cada vez mais para trilharmos o caminho do bem, para olharmos o outro de forma pura, olharmos para o outro de forma mais humana, que possamos, Senhor, a cada bênção do amanhecer trazido por Ti, utilizarmos, Pai, até mesmo os nossos pensamentos de forma mais útil. Que as Tuas bênçãos, Pai, seja derramada por todo o nosso planeta, dentro da Sua sabedoria, dentro do Teu infinito amor. Derrame, Senhor, e humildemente pedimos as Tuas bênçãos, Teu amor, principalmente nos corações que ainda, Senhor, relutam em acreditar em Ti, os Teus motivos, a Tua vontade, este amor, Senhor, que é difícil até falar. Possamos, Senhor, sermos gratos pelo tempo que nos deste, a cada noite ao deitar e refletirmos antes de dormir. Grato, Senhor, ao amanhecer, pelo dia que vai se iniciar. Fica conosco, hoje, agora, assim seja. Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E a Gilbert, pelas palavras que nós sabemos do tempo que Deus nos deu, como ele é importante que a gente aproveite da melhor forma possível. Você apresentou muito bem. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Vem mais vezes. Tá bom. Agora partilhamos nossa terceira parte.